Será que a gente está diante de mais um projeto de lei que fala de porte de arma para CAC? Não, não é isso que se trata esse projeto de lei que eu vou abordar aqui com vocês. Nós estamos mostrando os projetos de lei que nós apresentamos no decorrer do mandato e eu peço a gentileza de todos que puderem ler o texto e tecerem críticas a respeito para a gente aprimorar o texto. Afinal de contas, até ser votado, até ser sancionado, o texto pode ser aprimorado, o texto pode ser mudado. E é esse o intuito de estar disponível na internet. Estou mostrando os projetos de lei do nosso mandato, estamos lá em 2023 ainda, tá? Veio lá de 2023. Então, a ideia é deixar à disposição, levar ao conhecimento de vocês algo que já está na internet. Se você entrar no site da Câmara, se você analisar o meu perfil, for lá na produção legislativa de 2023, você acha esse projeto na íntegra, onde você vai poder tecer as críticas relativas a isso. A gente vê vários influenciadores tratando de projetos de lei que nós apresentamos, mas só aqueles que ganham mídia. Esses mais técnicos, mais específicos, a gente está sentindo falta dessa abordagem. Então, convido a todos para tomar conhecimento, poder criticar, poder apontar alterações que possam ser feitas para a gente aprimorar o texto. E não trata diretamente do porte do CAC, mas indiretamente tem efeitos muito importantes em relação a isso. E é disso que eu vou falar aqui para vocês hoje, mostrando esse projeto de lei. O que acontece? O porte específico para cá, que ele está enroscado lá no 3723, no Senado, é só votar isso aí, que a gente praticamente resolve mais ou menos o problema, tem aquela janela de 5 anos, mas enfim, a gente pretende evoluir nisso aos poucos, porque é uma pauta polêmica. Mas nós apresentamos um projeto de lei, como você pode ver aqui, que é o 4665 lá em 2023, que está pronta para ir para o plenário, como você pode ver no andamento aqui. E o inteiro teor disciplina o seguinte, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para vocês verificarem. Que, em resumo, que o que acontece? O CAC, ele manuseia arma e munição com constância, isso é natural. Então, essa fiscalização absurda que a gente se submete, essa perseguição do segmento que a gente submete, não faz o menor sentido. Então, deslocaria a figura do crime de posse de porte de arma ou munição para um ilícito meramente administrativo, se a pessoa for colecionador, atirador ou caçador. E é basicamente esse ponto que o projeto traz aqui, como vocês podem ver aí na tela. Ele altera o artigo 14 do Estatuto de Desarmamento, né? Trazendo os elementos lá, mas ele inova aqui, ó, não constitui crime o porte ou o transporte de arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido quando praticado por atirador desportivo, caçador ou colecionador, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a notícia ser encaminhada ao órgão responsável para apuração de eventual infração administrativa. Então, em última análise, o que isso aí faz? Desloca o ilícito criminal para meramente o ilícito administrativo. Afinal de contas, não faz sentido você considerar crime de porte de arma de fogo, crime de transporte de arma de fogo, se você tem, por exemplo, só uma guia vencida. Em linhas gerais, o porte não seria mais crime se você for CAC, certo? Aqui no artigo 16, a mesma coisa, né, que está lá, trazendo se as condutas forem aqui. Não constitui crime o mesmo texto, tá? Porte ou transporte, acessório ou munição, quando praticado por atirador desportivo, caçador ou colecionador, certo? Encaminhando para o órgão responsável para a aferição de infração administrativa, beleza? Em linhas gerais, o que você vai observar aqui é a possibilidade de que, em sendo CAC, tendo a documentação mesmo, ela estando vencida, você não incorreria na figura penal, porque pelo princípio da subsidiariedade do direito penal, ou seja, só é crime que realmente tem que ser crime, não faz sentido o CAC ser enquadrado como no crime de porte ilegal de arma de fogo, certo? Na justificação a gente apresenta isso, ó, o presente projeto de lei propõe descriminalizar a conduta de porte e transporte de arma de fogo, munições e demais produtos controlados, quando praticados por CAC, com inscrição regular e ativa no órgão competente.
Os CACs têm sido vítimas de inúmeras injustiças por interpretações esdrúxulas sobre trajeto, horário, que são aquelas prisões absurdas que a gente via muito no governo Bolsonaro. E hoje tem mais ainda, tá? São criminalizados por supostamente estarem indo além da sua autorização para portar ou transportar armas, munições, produtos controlados. A descriminalização dessa conduta específica, quando praticadas por uma categoria em especial, visa dar mais segurança jurídica ao previsto na Lei 10.826, no que diz respeito ao porte de trânsito e transportes de arma de fogo, munições e demais PCS. O direito penal ele deve cumprir o seu papel proporcional e, para tal observação, sua atuação como última ratio, ou seja, o último nível de proteção, e, nesse sentido, tem-se o princípio da intervenção mínima, como eu falei para vocês, onde temos a subsidiariedade e a fragmentariedade, certo? Aqui ele explica o princípio, vocês podem ler lá no nosso projeto. Então, se observa que esses tipos penais em tela visam proteger o bem jurídico da incolumidade pública, a fim de evitar que pessoas desautorizadas em qualquer instância portem ou transportem armas de fogo. Em todo caso, não vemos na prática o bem jurídico tutelado violado quando se trata de CAC. Pessoas em situações determinadas estão de fato autorizadas a portar e transportar armas de fogo, que possuem idoneidade moral, aptidão psicológica, aptidão técnica ao manuseio dos equipamentos aludidos. Portanto, transportam tais objetos em situação de irregularidade meramente administrativa. Ou seja, aqui o direito penal não cumpriria esse papel, certo? Nesse caso, a gente deixa bem claro que a descriminalização da conduta não visa a impunidade, vez que os irregulares vão responder administrativamente, tá? Qual que é o efeito prático disso aí? O efeito prático é que, se você eventualmente for pego uma situação de porte, que naquelas interpretações malucas lá, entendem que você está fora de rota, ou transporte de arma, a gente está vendo um monte de situação de pessoas sendo presas em hipóteses completamente absurdas, o ilícito seria meramente administrativo. Ou seja, se você, mesmo podendo transportar como CAC, se por algum equívoco você esquece a arma municiada e está caracterizado o porte de arma de fogo, não haveria crime na situação de porte de arma de fogo, seria mero ilícito administrativo, porque é natural da atividade do colecionador, caçador e atirador transportar e manusear esses equipamentos, esses produtos controlados, armas e munições especificamente. Ou seja, a lei não vai dar o porte de arma para o CAC, mas ela faz com que isso deixe de ser crime. Como eu mostrei para vocês, está pronto para ir para o plenário, e essa é uma possibilidade da gente trazer um pouco mais de racionalidade à legislação de controle de arma do Brasil, que é algo completamente esquizofrênico. Afinal de contas, não faz o menor sentido o sujeito que atira toda semana, que treina toda semana, que naturalmente, decorrente da sua atividade fiscalizada, com uma porrada de papel e guia, exerce essa atividade, tenha sido colocado pela lei no mesmo balaio do que os criminosos. Isso não faz sentido. Veja, a grande preocupação é que a lei seja aplicada para quem está efetivamente no intuito de cometer crime. Mas o Estatuto de Desarmamento, como já falado várias vezes, não foi feito para tirar arma de bandido. Isso o próprio Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça do Lula lá atrás, falou abertamente. Para que ele serve? Para perseguir cidadão. Então, nós desvinculando o ilícito de quem tem o registro regular, quem tem o CR regular, a gente já diminui muito o raio de atuação de forma injusta dessa legislação. De modo geral, nós entendemos e tentamos adicionar isso aí no 4119, que as normas do Estatuto de Desarmamento deveriam ser aplicadas exclusivamente a pessoas que não têm a documentação da arma, armas efetivamente ilegais sem registro. Eu sei que o conceito de arma ilegal é absurdo, arma é arma, não deveria sequer existir esse conceito, mas como existe, a intenção é fazer essa descriminalização para quem é CAC. O objetivo final é que, no futuro próximo, as restrições de possuir e portar arma de fogo sejam restritas exclusivamente a quem não tem registro algum, porque não faz sentido alguém com uma arma registrada, mesmo seja no Sinarme, seja enquadrado como porte ilegal de arma de fogo, uma vez que, como visto, é muito mais coerente e proporcional que isso seja visto apenas como ilícito administrativo. E é esse o intuito dessa lei, que eu convido você a conhecer lá no nosso perfil, na Câmara dos Deputados. Você pode acessar esse projeto de lei, o 4665 de 2023, tá? Mas como não ficou famoso, não ganhou as notícias,
como não dá engajamento, o pessoal não falou muito. Então, eu peço que você aí que entende um pouco, comente para a gente poder aprimorar o texto. Eu acho que caberia, inclusive, além do CAC, colocar toda pessoa que tem arma registrada, mesmo estando o registro vencido, porque não é uma situação de conduta criminal. É desproporcional tratar isso como crime, é isso que a gente pretende fazer que essa lei já passou pelas comissões, como está pronta para ser votada no plenário, e se você puder contribuir com o texto, estamos à disposição. Deus abençoe a todos vocês e um forte abraço.